no livro de 2 Reis, no capítulo 6. Olha, eu já não estou mais com frio. Já esquentou. Aleluia. Esquentou mesmo. 2 Reis, no capítulo 6, a partir do versículo 24, nos diz assim a palavra do Senhor. Amados, eu vou ler na Nova Versão Internacional. Nos diz assim: algum tempo depois, Ben-Hadad, rei da Síria, mobilizou todo o exército e cercou Samaria. O cerco durou tanto e causou tanta fome que uma cabeça de jumento chegou a valer 80 peças de prata, e uma caneca de esterco de pomba, 5 peças de prata. Um dia, quando o rei de Israel inspecionava os muros da cidade, uma mulher gritou para ele: socorro, majestade. E o rei respondeu: se o Senhor não a socorrer, como poderei ajudá-la? Acaso há trigo na eira ou vinho no tanque de prensar uvas? Contudo, ele respondeu: qual é o teu problema? E ela respondeu, essa mulher, referindo-se à vizinha, ela respondeu: essa mulher me disse, vamos comer o seu filho hoje, e amanhã comeremos o meu. Então, cozinhamos o meu filho e comemos. E no dia seguinte, eu disse a ela que era a vez de comermos o filho dela, mas ela o havia escondido. E quando o rei ouviu essas palavras dessa mulher, rasgou as próprias vestes, e como estava sobre os muros, o povo viu que ele estava usando um pano de saco junto do seu corpo. E ele disse: Deus me castigue com todo rigor, se a cabeça de Eliseu, filho de Safate, continuar hoje sobre seus ombros. Pai amado, clamamos, ó Deus, que o teu Espírito fale aos nossos corações nesta noite, porque sabemos, ó Deus, que se o teu Espírito não fazer essa obra, em vão estaríamos aqui. Portanto, Deus, nós clamamos a voz do teu Espírito, que nos ensine, nos diga, ó Deus, o que fazer em tempos difíceis. Em nome de Jesus. Amém. Amados, o dicionário define a palavra problema nos seguintes termos: qualquer questão ou assunto que envolve dúvida, incerteza ou dificuldade. Qualquer assunto que envolve dúvida, incerteza ou dificuldade pode se constituir um problema. Em outras palavras, problema é tudo aquilo que bloqueia o bem-estar, a felicidade, a paz, a tranquilidade em nosso dia a dia, em nossa maneira normal de viver. O problema, ele pode estar no trabalho, pode estar no casamento, pode estar na vizinhança, pode estar no desemprego ou na falta de dinheiro, ou pode estar na nossa alma. E somente com a mente, com o coração tranquilo e, de certa forma, dentro de um equilíbrio e em ordem, é possível enfrentar qualquer tipo de problema. Há um consenso de que quando se está nervoso, no momento do problema, não é a hora boa de tentar solucionar qualquer que seja o problema. Com exceção de pequenos problemas, como por exemplo, a gente vai a uma viagem e de repente o pneu baixa, aquilo que queira que não é um problema e pode trazer outros problemas. Então, naquele momento não se tem muito o que pensar nem esfriar a cabeça, é ir lá e trocar o pneu mesmo. Mas há outras questões, há outros problemas,
aonde o consenso diz que precisamos estar bem, estar em paz, nos tranquilizar, para começar a pensar um pouco e tentar solucionar ou buscar solução. É possível sim enfrentar qualquer tipo de problema e é possível sim até vencer. Existem problemas que não podemos vencer nem solucionar sozinhos. Há outros ainda que somente Deus pode resolver. Isso não é novidade para nenhum de nós aqui. Não é novidade para nenhum crente. Mas serão de fato os problemas ruins? E aí você pode perguntar, o pastor enlouqueceu. Existe algum problema bom? Com exceção dos problemas de matemática? Existe algum problema bom? Mas, parando para pensar, são de fato ruins os problemas? São de fato maléficos todos os problemas? Ou poderão ser úteis em alguma coisa? Qual deve ser a nossa postura ou a nossa maneira de lidar com os problemas da vida? E aí eu gostaria de saber se há entre nós alguém que nunca teve problema. Eu já fiz essa pergunta em outras ocasiões e eu nunca vi uma resposta. Às vezes eu quero ficar triste, mas me alegro em saber que eu também não sou o único. Todos sempre temos algum problema, alguma dificuldade, alguma coisa. E às vezes são coisas pequenas e que vão se tornando aos poucos um problema, devido o tempo ou por causa do tempo se avolumam e aí começa a criar outros problemas. E aí quando a gente percebe, está um montão de problemas juntos que se constitui um problema só bem grande. O texto bíblico nos fala de uma situação de extrema miséria por ocasião do cerco de guerra encabeçado por Ben-Hadad, o rei da Síria, contra a cidade israelita de Samaria, quando Jorão, que era o rei de Israel naquela ocasião, quando ele estava na cidade de Samaria e passando em revista uma das partes do muro da cidade, e isso era o cuidado que o rei tinha, observando como estavam os muros da cidade, que era a única proteção que eles tinham contra o cerco do exército sírio, que estava ali cercando aquela cidade. O muro era forte, eles se entrassem, se invadissem, tinha a resistência do muro, a resistência do exército. Então o rei da Síria, Ben-Hadad, decidiu fazer um cerco para que toda pessoa que saísse eles matavam. Nem entrava e nem saía ninguém. E isso eles, passando dias e mais dias, todos os mantimentos que havia naquela cidade iam acabando, e de fato acabou, porque o cerco foi por muito tempo, por mais de 3 anos, e aí acabaram-se a comida, e quem ousava sair para ir atrás de comida era morto. E a intenção do rei era dominar todo aquele povo sem destruir a cidade. Ele queria aumentar o império dele, queria tornar aquele povo escravo. E o povo estava resistindo, mas a situação era crítica, cada vez pior aquela situação, a ponto de acontecer esse fato, aonde a mulher, quando viu o rei passando ali em revista aos muros, observando como estava a situação dos muros, se estava tudo em ordem, para saber se dava para resistir mais ainda, aquela estrutura como estava, e vendo a mulher que aquele homem que passava era o rei, e aí ela clama a ele, pede socorro, ela sabe que é o rei, e aí clama socorro ao rei, pede ajuda, e o rei, movido por algum sentimento que eu não sei, a impressão que dava é que o sentimento do rei era que havia sido abandonado por Deus, tanto é que no final do texto que nós lemos, ele diz, olha, eu vou arrancar a cabeça do profeta, eu vou matar o profeta, porque ele não está cumprindo o papel dele, Deus não está nos ouvindo, Deus não está nos socorrendo,
tem alguma coisa errada e a culpa é do profeta. Eu vou matá-lo. Mas quando ele viu aquele caos, até então, ele sabia que tudo estava difícil, mas quando ele percebeu a situação daquela mulher, a reação dele, imediato quando ela pede socorro, ela diz: olha, se Deus não lhe socorrer, o que eu posso fazer numa situação dessa? Ele sabia que estava difícil. Se eu não posso fazer nada, só Deus pode fazer alguma coisa. Mas mesmo assim ele pergunta: qual é o teu problema? Qual é o teu problema? Na versão revista e atualizada diz assim: o que tens? Ou é a corrigida, se não me falha a memória, diz: o que tens? Na NVI diz: qual é o teu problema? Uma outra versão diz: o que você precisa? E aí ela vai contar o problema. Olha, aquela mulher, a minha vizinha, a situação estava tão difícil que ela me chamou e a gente combinou para comer o meu filho, matar o filho e cozinhar um filho, e a gente comia o filho para não morrer. E faríamos isso com o meu e depois faríamos isso com o dela. Dá para você perceber isso? Você observou na sua Bíblia que isso está escrito? Você observou que não é mentira, que é a Bíblia que está contando? Que aquela mãe matou o filho e cozinhou o filho para comer, para se alimentar? Dá para perceber o tamanho do problema, o tamanho da crise que estava se passando? E aí a gente observa que aquela crise não era apenas a falta de alimento. Para uma mãe chegar a matar o próprio filho e comê-lo, imagine o estado psicológico dessa mãe. Mas ela não era louca. Por quê? Temos aqui no texto alguns indícios que nos mostram que aquela mãe não era louca. Ela conheceu que aquele homem que passava era o rei. E ela sabia que, sendo ele o rei, ela podia pedir ajuda. E ela pediu ajuda, conversou com o rei. Então ela não era maluca, não. E ela contou a história direitinho. E ela cumpriu direitinho o acordo que tinha feito com aquela senhora, com aquela vizinha dela. Olha, nós combinamos de matar primeiro o meu filho, comermos o meu filho, e no dia seguinte ia ser a vez do filho dela. Mas quando eu fui lá, ela escondeu o filho dela. Ela não era louca. E aí, a gente percebe que nesse problema psicológico, nesse desequilíbrio, nesse desespero, havia um problema maior, que era o problema espiritual. Esse era o problema daquela mulher. Na verdade, esse problema era o problema dela e de todos daquela cidade. Historicamente, nós sabemos que era o distanciamento de Deus, era a desobediência aos mandamentos por Deus estabelecidos em Deuteronômio capítulo 28, quando fala ali das bênçãos pela obediência e das maldições pela desobediência. E exatamente nos versículos 52 a 57 há um registro que diz que aquilo iria acontecer. Mães estariam comendo seus próprios filhos, tudo por causa da desobediência. Fazia parte das maldições por causa da desobediência ao que o Senhor mandara. A palavra de Deus, a ordem de Deus, a Bíblia. O Senhor fala ainda hoje para o seu povo? Sim. A Bíblia hoje ainda existe para o seu povo? Sim. Se obedecermos, teremos bênção? Aí eu quero a resposta de vocês. Sim ou não? E se desobedecermos? Em Isaías, no capítulo 1, versículo 19, diz: se quiserdes e ouvirdes, comereis o melhor desta. Mas não aconteceu com aquele povo isso, porque não queriam obedecer, não queriam ouvir. E muitas coisas acontecem na nossa vida quando não damos ouvido ao que o Senhor fala.
Interessante que quando em Apocalipse, a palavra dirigida para as igrejas, no final diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz a quem? O Senhor está sempre falando à igreja. Mas muitos de nós, ou alguns de nós, vez ou outra, não dar ouvidos ao que o Senhor fala. E Deus fala coletivamente à igreja, mandando palavras, ministrando para a igreja, se conduzir como igreja, até o dia que Ele virá para buscar a igreja e levá-la para a sua glória, e lá não haverá mais nenhum problema. E Ele vem sempre orientando a igreja como se conduzir. Mas também Ele orienta individualmente a cada um de nós, que fazemos parte do corpo de Cristo, que somos células no corpo de Cristo, dizendo a gente como a gente deve ser, como a gente deve fazer, dando respostas quando a gente ora e pede a Deus. Quantos de nós aqui não já clamou ao Senhor uma ajuda para passar numa determinada prova na faculdade, para nos conduzir com segurança numa determinada viagem? E quantos de nós não já recebeu de Deus a resposta positiva? É o cuidado individual, pessoal de Deus. E aí tudo isso acontece porque a gente ouve a voz de Deus através da palavra, entende aquilo que Deus diz, confia e aí age, ou seja, ora, pede e Deus faz. Mas aquele povo não podia desfrutar do melhor da terra, porque a desobediência dominava todo aquele povo. E historicamente, eu não quero entrar nesse mérito, porque iríamos nos estender bastante e falar do fato histórico que levou aquele povo àquela situação, naquele período daquele rei. Mas era basicamente a razão dos problemas da maioria absoluta daqueles habitantes daquela cidade. O que não é diferente de hoje. A razão da maioria dos problemas, da maioria absoluta das pessoas nos nossos dias, é a desobediência à palavra de Deus, é o não viver de acordo com o que Deus ensina. Sem Deus, nada pode ir bem, podemos até tentar. No Novo Testamento nós temos casos clássicos de pessoas que procurou Jesus porque tinha um problema de saúde, e que refletia, por exemplo, na sua vida socioeconômica. Lembram do caso de Bartimeu? Tinha um problema de saúde, ele tinha uma deficiência visual, ele era cego, mas aquele problema o tornou mendigo, e essa pobreza exercia socialmente sobre ele uma dificuldade tremenda. Ele era rejeitado pela sociedade, como hoje muitos são. Vivia à beira da estrada pedindo esmola, mas ele era apenas cego, ele não era burro. Quando ele ouviu que era Jesus que passava por perto, ele começa a gritar, e quanto mais ele gritava, mais a multidão repreendia, mandava ele se calar, mais alto ainda ele gritava, até que foi ouvido por Jesus. Ele clamou em alta voz e Jesus ouviu, e aí mandou chamá-lo. Quando ele chega perto de Jesus, o grande sonho dele foi realizado. Ele ouviu de Jesus a seguinte expressão: o que queres que eu te faça? Talvez algum de nós, nos conhecendo bem, teríamos feito, aproveitando essa pergunta, teríamos dito ao Senhor Jesus: olha, eu quero mudar a minha vida. Eu quero mudar o contexto da minha vida, minha situação está difícil. Eu quero um emprego, sei lá o quê, eu quero um benefício aí do governo, eu quero mudar a minha vida. Mas ele disse: não, eu só preciso ver, Senhor. Só preciso ver. O resto eu faço. Quero ver. Mas ele procurou Jesus. Jesus é onisciente, ele sabia da necessidade, ele sabia até da resposta que ele ia dar.
Mas ele queria falar com ele, e ele queria ouvir aquele cego falar com ele. Conversar com o Senhor Jesus gera esperança, gera fé. Provavelmente cada um de nós aqui já temos essa experiência. Em momentos difíceis na vida, conversar com Deus, cada vez mais. Às vezes a gente conversa, pede, fala, e não ouve resposta, e às vezes se perturba com isso, e continua, e repete novamente no outro dia, e vai colocando diante de Deus o problema, a dificuldade, e não houve resposta. Mas uma coisa vai acontecendo na gente, aquilo vai gerando fé, vai gerando esperança, vai gerando persistência, alguma coisa boa vai acontecendo mesmo sem a resposta vir. Falar com Deus tem essa vantagem, independente da resposta vir na hora que a gente queira, ou do jeito que a gente queira, tem um lado positivo a resposta de Deus. O conversar com Deus, aliás, gera em nós uma condição infinitamente superior à condição antes de começarmos a falar com Ele. E olha que eu estou falando para crentes, eu estou falando para a igreja. E há tantos momentos na vida de crentes, na vida de servos, em que a gente esquece de estar conversando com Deus. Tem um tal de dia a dia, tem um tal de cotidiano, que é medonho para atrapalhar a nossa conversa com Deus, o nosso convívio com Deus, o nosso achego com Deus. Aquela horinha da gente sentar ali no colo do Senhor e começar a conversar com Ele no ouvido, quem sabe até brincar com o cabelo dele, assim como uma criança faz quando está no colo da mãe. Aquela conversa. Quantas vezes isso passa despercebido. Mas, amado, falar com Deus, dialogar com Deus, nós podemos aprender coisas grandiosas, como, por exemplo, aprender como superar um grande problema. Conversar com Deus, só conversar com Deus, pode nos levar ao fato de aprendermos a superar problemas. Ou conviver com o problema de maneira que aquele problema não nos perturbe mais. Por exemplo, o apóstolo Paulo tinha algo que eu considero um problema. A Bíblia nos fala sobre o espinho na carne. Esse tal de espinho na carne, ainda hoje ele é conversado, especulado, e muito se fala sobre isso. Eu quero dizer a você que no dia que você entrar no seminário, muita coisa vai ser esclarecida. O irmão Antônio Carlos está aqui, ele é professor do seminário, é diretor também no seminário. Eu não quero entrar nesse mérito agora do que viria a ser esse espinho na carne. Eu até considero que todas as conjecturas, apesar da palavra de Deus nos dá indícios que a gente nos leva a imaginar o que seria, mas não passa de especulação. Mas detalhes melhor você vai desvendar lá no seminário. Tem estudos mais aprofundados, inclusive, sobre isso. Mas uma coisa é certa, aquilo perturbou Paulo a tal ponto de que por 3 vezes ele orou ao Senhor. Por 3 vezes. E ele ouvia do Senhor: a minha graça te basta. Era um problema, aquilo se constituiu um problema porque estava incomodando Paulo. Mas aquilo não foi retirado dele, ele conviveu com aquilo. O que eu quero dizer a você é que por maior que seja o seu problema, a sua dificuldade, a sua luta, ela pode ser útil para lhe fortalecer. A sua luta, o seu problema, a sua dificuldade pode ser útil para lhe fortalecer. A sua dificuldade pode não ser suficientemente grande para lhe destruir. Depende da sua atitude. E uma atitude bem comum que nós conhecemos é olhar para o nosso problema assim. Normalmente a gente olha para o problema assim, né? Normalmente o problema é bem grande. Às vezes é desse tamanho, mas a gente tem uma lente de aumento para olhar para os problemas.
que é uma coisa incrível. Aí a gente olha para o problema assim e diz: você não é maior do que o que está em mim. Depois que você dizer isso, eu não sei se o problema vai ficar pequenininho ou se você vai crescer, mas uma coisa você vai perceber: a lente vai mudar. Depende da sua atitude. Paulo não pôde superar aquele problema, mas aquele problema também não pôde destruí-lo, não pôde impedi-lo de continuar com a sua missão. Pelo contrário, ele tornou aquilo um desafio. A palavra de Deus nos desafia dia após dia. Problemas gera algo que o Senhor Jesus preveu. Ele disse que aonde nós teríamos aflições? No mundo. Nós estamos aonde? Aí ele recomendou o que depois disso? Tenha, porque ele, e nele, estando nele, nós podemos o quê? Nós somos mais que vencedores. Então nele nós também podemos vencer. E aí eu volto àquela pergunta que o rei fez àquela mulher: qual é o seu problema? Seu problema é de fato ruim? Ou o seu problema em algum momento pode ser útil para lhe fortalecer? Há quem tropece numa pedra grande e depois pegue a mesma pedra, sente nela para ir lá, botar o curativo no dedo. Use a mesma pedra para se apoiar e tentar cicatrizar o dedo. Tem gente que costuma usar o mesmo problema para se fortalecer nele, para se tornar maior que ele. Existem algumas barreiras que nos fazem olhar de uma maneira diferente para as dificuldades da vida. Essas barreiras, elas precisam ser observadas, detectadas, observadas e vencidas, derrotadas, para que nós possamos encarar o problema, a dificuldade. Uma delas é o medo ou a covardia. São coisas que não são a mesma coisa, mas estão relacionadas. O medo às vezes é covardia. Outra é a vergonha e outra é a soberba. Pelo menos essas três coisas servem como barreiras para não conseguirmos encarar as dificuldades da vida. E olha que eu estou falando de dificuldades grandes. Tem pessoas aqui no nosso meio que enfrentaram doenças terríveis, estiveram à beira da morte, ou pelo menos se não estiveram morrendo, mas sabia que existia um diagnóstico que poderia lhe levar à morte. Mas venceram, estão aqui contando vitória. E sabe que nesses momentos difíceis da vida, temos que ser forte, temos que nos apegar a Deus, clamar ao Senhor para que Ele nos fortaleça. E o Senhor nos fortalece muitas vezes não é tirando a doença, é nos tornando forte para nós vencermos. Outros são problemas de ordem financeira, outros são problemas de ordem moral, são tantos problemas, mas essas três coisas nos impedem de nos tornar forte o suficiente para encarar e enfrentar os problemas: o medo, a vergonha e a soberba. Essas coisas funcionam como impedimento, como fuga, como camuflagem para fugirmos, nos escondermos ou nos sentirmos pequenos diante dos problemas. Quantos de nós, porventura, não está vivenciando um grande problema ou uma grande dificuldade que para resolver teria que mudar muita coisa na sua vida, na sua família, quem sabe, no seu trabalho, quem sabe, enfim, em toda a estrutura da sua vida. Eu vou repetir isso que eu achei importante, essa
pode existir entre nós pessoas que estejam vivendo um determinado problema e que para resolver esse problema teria que mudar muita coisa na sua vida, na sua família, no seu trabalho, na sua estrutura de vida. Quem sabe sair do emprego, quem sabe mudar de cidade, quem sabe uma outra mudança radical com relação à família. Às vezes exige isso, uma mudança, mexer em muitas coisas que a gente sabe que se for mexer vai magoar pessoas que a gente ama, vai atrapalhar a estrutura familiar, vai mudar muitas coisas que pode trazer outros problemas, e aí a gente, para não mudar em tudo isso, vai deixando o problema, vai tentando conviver com ele, vai percebendo ao longo dos dias, ao passar do tempo, que a gente é pequeno diante daquele problema, que é melhor deixar como está. Se for futucar, piora. Vai afetar outras coisas, talvez de ordem moral, talvez de ordem financeira. E tem pessoas que a ordem financeira é quem manda, é quem coordena a sua vida. E aí é bom não mexer, olha, para mexer no dinheiro não dá. Deixa como está. Para outros isso é mais fácil. No entanto, quando é um problema de ordem moral, é melhor deixar guardado, quieto, porque se for futucar, piora, vai causar desordem no segmento familiar, vai envergonhar pessoas, sei lá, vai causar tantos transtornos. E aí se busca solução e não acha, não encontra, e prefere deixar de lado. E é exatamente aí onde entra aqueles aspectos que eu falei: o medo, ou covardia, a vergonha, ou às vezes a soberba. Não tem nada a ver, ou não fui eu que fiz, ou sei lá o quê, não vou nem mexer nisso. Quem quiser que conviva com isso, eu não estou nem aí. Tem gente que sofre com uma dor ou com um incômodo há anos e não vai ao médico com medo de descobrir que aquilo seja uma coisa pior. E aí vai vivendo, vai escondendo de toda a família e vai vivendo. Quando menos espera, a coisa se estoura. Mas com medo de se tratar, com medo de saber, não, isso pode ser uma coisa pior, vou ficar na minha, deixa para lá, olha, sei lá, é melhor nem mexer. Eu não sei se isso é ignorância ou sei lá o quê, mas é parecido. Você conhece alguém assim? Não podemos fugir dos nossos problemas. Nós temos que enfrentar. Temos que enfrentar os nossos problemas. Ter que enfrentar. Isso é uma coisa meio que obrigado. Para viver bem, às vezes a gente tem que remover um problema. E para remover um problema, uma dificuldade, não é fácil. A gente costuma correr atrás de resolver problemas de ordem de saúde. Mas há outros problemas, principalmente os problemas de ordem moral, que a gente não mexe muito. Mas saiba uma coisa, e eu quero fazer referência a um fato curioso. 2 economistas, Mark Skidmore e Hideki Toya, é um americano e um japonês. Um da Universidade de Wisconsin e outro da Universidade de Nagoya. Começaram a analisar, fizeram um estudo e fazer uma análise em 89 países, entre os anos 69 e 91.
E eles chegaram a uma conclusão, que a longo prazo, os desastres naturais levaram a um crescimento econômico toda região que sofrem esses desastres naturais. Eles estavam analisando mais especialmente as regiões que sofriam terremotos. E os estudos dele, acompanhando durante anos o que acontecia com aquelas regiões que sofriam terremotos, e houve outros problemas naturais, desastres, mas eles, analisando isso, chegaram à conclusão de que as regiões que sofriam esses desastres, a longo prazo, elas se fortaleciam tanto, elas chegavam ao ponto de crescerem mais e prosperarem, quando comparado com o tempo antes do terremoto. E aí, esse livro fala de um grande terremoto que aconteceu na cidade de Kobe, no Japão, em 1995, que foi a maior tragédia naquele país desde a Segunda Guerra Mundial. Mais de 100 mil prédios foi destruído. Mas um ano depois, a metade do porto que havia sido destruído já tinha sido recuperado. A metade do porto, em um ano, já tinha sido recuperado. E nisso, o transporte, os voos que aconteciam ali, aliás, as embarcações que aconteciam ali, e era comercial, já estava do mesmo tamanho do que antes do terremoto. Ou seja, a metade estava construída, mas o movimento já era do tamanho que era antes. E ainda faltava a outra metade ser construída. No caos, eles correram atrás para recuperar a coisa, e aquilo aconteceu de uma forma tão eficiente e tão rápida, todos se uniram para aquilo acontecer, que aconteceu com sucesso. 15 meses depois, a atividade industrial na região já havia se recuperado, e os esforços de construção foram tão grandes, que houve, no ano anterior, um crescimento no país de 0,9%. E naquele ano do terremoto, o crescimento foi de 1,9%, quase mais do dobro do crescimento. E aqueles cientistas chegaram à conclusão de que o caos pode ajudar a crescer. O que aprendemos com isso? Que um problema pode nos fortalecer. Depende da maneira como a gente encara, como a gente olha. E aí eu quero convidar você a pensar comigo sobre a possibilidade de que as suas lutas, do que os seus problemas, do que as suas dificuldades possa ser útil para lhe fortalecer, muito mais do que para lhe destruir. E o meu convite é que você comece a pensar em algum problema, se porventura você tem, em alguma dificuldade, se porventura você tem. Mas talvez alguns não tenham nenhum problema, nenhuma dificuldade, mas tenha talvez um projeto de vida para realizar. E você sabe que para aquele projeto de vida você não dispõe da condição atual para realizar aquele projeto. Ou seja, está muito longe do que você deseja. Isso pode ser um problema. Pense comigo. Veja o que nisso você pode usar como apoio para se fortalecer. Digamos, como vitamina para se fortalecer. É fácil? Não. O Senhor Jesus disse isso. Ele já disse, ele já preveu isso. Em João 16, 33, nós teríamos aflições, mas não deveríamos desanimar. Deveríamos estar animados, porque Ele venceu. E nele nós também poderíamos vencer. E agora entra aquela questão da mulher que, quando percebeu que era o rei, ela pediu o quê? Socorro. Me acuda. E o rei, como humano, numa situação muito delicada, porque ele sabia de
tudo que estava passando aquele povo, aquele país, aquela cidade, aquela nação que estava sofrendo, e a eminência era de sucumbir ao exército sírio. E ele diz: olha, se Deus não resolver o teu problema, o que posso fazer eu? Eu sou rei, mas não tem condição nenhuma. Mas mesmo assim ele disse: qual é o teu problema? Observe uma coisa: o nosso rei é Jesus. O nosso rei não é aquele. O nosso rei venceu a morte. O nosso rei está conosco. Somente hoje, todos os dias, até. E aí? Dá para entender que agora os nossos problemas ou dificuldades podem ser superados mais facilmente? Porque a força que Jesus dá é ampla, começa pela palavra, pela orientação da palavra, dizendo como devemos proceder, e entra pela presença do Espírito Santo na sua vida, quando ele disse: eu estou indo, mas eu deixo outro Consolador. E é bom sempre lembrarmos da função do Espírito Santo. Uma delas é consolar, é confortar, é tentar dizer para você: olha, calma, tudo vai se resolver, eu estou aqui, ei, eu estou aqui dentro, dá para me ouvir? E às vezes ele grita e a gente nem ouve. Quando a gente busca solução para os problemas em nós mesmos, nos seres humanos, nas circunstâncias possíveis, quando o nosso problema é de ordem financeira e a gente procura o banco ou alguém que possa nos socorrer, quando o problema é na saúde e a gente sabe que pode procurar um médico, e a gente sabe que tem um bom plano de saúde, e a gente sabe que tudo isso é possível resolver, aí a gente fica tranquilão. Não, isso aí dá para resolver. Mas quando você vai com aquele plano de saúde maravilhoso no melhor médico do país, e aquele melhor médico do país diz que aquele teu problema não tem cura, que a ciência não descobriu nada ainda, e que não pode fazer nada, só pode dar um remedinho para ir passando a dor, aí você entra em desespero, porque tem problemas que o homem não consegue resolver. Quando o homem recorre somente ao homem para resolver os problemas existenciais, quase sempre as soluções são paliativas e às vezes não tem solução. Para problemas emocionais, psicólogos. Para problemas sociais, manobras políticas. E temos visto, né? Nosso tempo aí está uma maravilha nos últimos anos. Para problemas espirituais, e aí surgem dezenas de religiões, gurus de todos os tipos, recorrendo a tarô, búzios, mapa astral, tantas outras coisas. Aí quando a gente começa enxergando ou colocando os olhos naquelas religiões, entre aspas, evangélicas, e aí a gente vê outros absurdos, piores do que os tarôs e das cartas e dos mapas astrais. A gente percebe aí homens dando ordem a Deus: vai ser assim e tal. Eu não quero nem citar nada para ninguém perceber a quem eu estou me referindo. Mas quase sempre não se busca a Deus. Muitos não sabem, não querem ou não podem buscar a Deus. A gente sabe que muitos não podem, porque estão tão envolvidos com as coisas do diabo que não conseguem enxergar a Deus. E quando a gente fala com relação à igreja, o que a gente pensa, que conclusão a gente chega? Às vezes, como igreja, a gente compartilha nossos problemas com pessoas e que depois a gente percebe que são pessoas erradas e a gente imaginou que não. E aí o problema só aumenta. Por isso, a primeira pessoa deve ser o rei. Senhor, tem misericórdia. Senhor,
eu havia feito um acordo, eu havia combinado ali com a vizinha para matarmos o nosso filho e comer. Quantos pais estão matando os filhos hoje? Com algumas atitudes. E nem percebe, porque não é intencional. Mas olha, aquela mulher não estava louca, mas ela estava buscando a sua sobrevivência a qualquer custo, mesmo que fosse preciso matar o filho. E às vezes nós estamos buscando o nosso bem-estar, o nosso conforto, ou o que é mais prático, ou o que é mais fácil para a gente, e estamos sacrificando o nosso filho. O dia a dia dele, a opinião dele, ou a condução dele, os passos que ele precisa dar, e que nós precisamos ensinar, e que às vezes estamos negando esse ensino, e não estamos percebendo que essa atitude poderemos estar matando os nossos filhos aos poucos. Quantos problemas que a gente nem percebe que é um problema, que a gente nem percebe que amanhã vai ser um problema para nós mesmos, e nós estamos criando hoje, alimentando hoje. Aquela mulher, ela era vítima, ela não era a causadora do problema, mas ela estava dentro do contexto do povo que desobedecia a Deus. Nós somos evangélicos, fazemos parte de uma igreja maravilhosa que ensina a palavra de Deus sempre, e com veemência, com cobrança também. Mas isso não significa que cada um de nós esteja vivendo isso no nosso dia a dia, lá nos cantinhos da nossa vida, da nossa existência. E às vezes a gente está procedendo de forma que estamos juntando coisinhas que vai se amontoando e formando um problema. Daqui a pouco aquilo está maior do que a gente. E aí entra as recomendações de Deuteronômio capítulo 28. Quando aquele rei atendeu o chamado daquela mulher, aquele chamado desesperador, antes dele responder, ele disse: se o Senhor não socorrer, como eu posso ajudá-la? O rei ficou indignado. Às vezes, quando a gente toma conhecimento de um problema que está acontecendo na nossa família e que a gente nem percebia que aquilo era um problema, e a gente, quando percebe, fica indignado. Mas aquela indignação nos leva a que atitude? A atitude daquele rei foi rasgar as vestes, se colocar diante de Deus. Mas imediatamente ele rasgou as vestes e as pessoas viram, porque ele fez isso, ele estava em cima do muro. A atitude de rasgar as vestes era uma atitude de humilhação, de tristeza, de dor, de pranto, e ele foi visto naquela atitude. Porém, quando ele levantou-se, ele disse: eu vou matar o profeta. E essa atitude não condiz com a outra. Às vezes a gente está se ajoelhando para pedir alguma coisa a Deus, e quando levanta, age de uma maneira diferente daquilo que a gente se ajoelhou e clamou. Às vezes a nossa atitude é um pouquinho diferente do clamor, ou daquilo que está no coração e que a gente pede a Deus. Para pedir a Deus a gente quer dessa forma, agora para ir lá fazer, eu vou agir diferente. E aí vem coisas e mais coisas na nossa mente que nos leva a pensar justamente nas nossas atitudes. Será que as nossas atitudes poderiam pegar as nossas dificuldades e nos fortalecermos com ela para sermos maiores que elas ou mais fortes que elas e vencê-las de alguma maneira? Ou as nossas atitudes são atitudes de uma pessoa medrosa ou covarde? Não, olha, eu estou agindo assim porque eu não sei como agir. E aí você não sabe como agir e também não conhece a palavra de Deus, porque se conhecesse, você saberia que a Bíblia nos recomenda, quando a gente não sabe o que fazer, procura o Senhor.
e que Ele deixou bem pertinho de você o Espírito Santo, que pode interceder a Deus por você. E aí vem, se mostra um outro problema: não conhecer a palavra de Deus, ou não conhecer o Deus da palavra, e saber que Ele tem poder suficiente para resolver tudo, ou apenas te fortalecer para que você mesmo resolva. Analisando um pouco a vida de Moisés, ele estava passando por uma série de problemas. De vez em quando, o que não faltava em Moisés era problema. Daqui a pouco ele está diante do mar, e o exército seguindo, e aí, Senhor, e agora? O que é que eu faço? Aí o Senhor diz o quê? Manda ele tocar com a vara no mar, para que as águas se abram. Ele não disse, deixa aí que eu faço. Não, faz você. O problema existia, mas era ele quem tinha que tocar a vara ali. Às vezes somos nós que temos que tocar com a vara. Às vezes somos nós que temos que botar a mão. E isso, às vezes, encaramos como um sacrifício, mas pode ser exatamente ali, aonde o Senhor quer te fortalecer, para encarar o problema e sair vitorioso adiante. Precisamos ser honestos com Deus, conversar com Ele com sinceridade. Precisamos falar com Deus, conversar com Deus, contar a Ele tudo. Não apenas o problema, mas também a nossa situação, o nosso estado com relação àquele problema. Se temos medo ou não, como está a nossa situação, que atitude eu estou pensando em tomar diante daquela situação. E olhe que às vezes uma situação se constitui exatamente um problema, mas às vezes é uma dificuldade. Mas às vezes é um problema mesmo, às vezes é um problema antigo, às vezes é uma falta de perdão, e que a gente deixa ali no coração, aquilo vai azedando e vai transformando aquilo numa inimizade, e aquela inimizade cresce e lá na frente se forma um problema. Às vezes é um pecado. E eu sei que muita gente não gosta quando o pastor fala sobre pecado. Tem um som de acusação, de apontar o dedo. Mas não, é apenas um alerta. Às vezes o problema é um pecado secreto. Um pecado que a gente tem ali e nunca foi tratado. Vou repetir a palavra: tratado. Porque às vezes a gente comete um determinado pecado, aí pede perdão a Deus, deixa de cometer, mas quando cometeu, feriu alguém e não tratou, e aquilo ficou. Pecado tratado é aquele pecado que é reconhecido, arrependido, perdoado e tratado as questões. Às vezes o problema é esse, é um pecado que não foi tratado. Ou algum complexo talvez, algum vício talvez, que nunca foi superado. E olhe que tem igrejas, que tem pessoas com vícios que não conseguem superar, preferem esconder. É mais fácil conviver com aquilo escondendo do que tratando, porque se eu for buscar tratamento, eu vou revelar e aquilo vai constranger, e o constrangimento é ruim, e pode até atrapalhar a minha posição na igreja, a forma como os outros me olham. Mas eu disse no início que há problemas que só Deus pode resolver. E a Bíblia também nos ensina que o Senhor está com os ouvidos atentos ao nosso clamor. Ele ouve, Ele inclina para ouvir e resolve, ajuda. Sabe qual é o outro problema que pode estar acontecendo na vida de algumas pessoas? É uma conversão disfarçada, que nunca aconteceu. Aquele levantar de mão que só fez a mão, nunca chegou no coração. E aí foi abraçado pela igreja e entrou naquele convívio e aprendeu a viver como crente e assim caminha há anos. Mas não foi lavado pelo sangue. O Espírito Santo não habita nele. E aí? É um problema? Dá para dormir com esse problema? Pode até dar para dormir, não sei se dá para acordar. Mas quando acordar, procura resolver, procura se converter,
porque lá no céu só vai entrar quem for lavado pelo sangue do Cordeiro. Como é difícil dar um amém numa hora dessa, porque essas coisas machucam, dói. Mas olha, amados, eu não quero pedir desculpas não, mas foi o que o Senhor mandou. Faz dias que o pastor Cícero me deu esse compromisso, essa responsabilidade de trazer a palavra, e desde então eu tenho orado, e desde então que é só isso que Deus diz. O profeta Eliseu perguntou à sunamita como iam as coisas com ela. Vai tudo bem contigo? Tá tudo bem. E com teu marido? E com teu filho? Ela respondeu que estava tudo bem. Está lá em registrado em 2 Reis, capítulo 24. A resposta dela não era correta, não era verdadeira, não estava nada bem com ela. O filho dela tinha morrido. Ela apenas não queria responder porque o profeta estava junto com o ajudante do profeta. Ela queria ter uma conversa a sós com o profeta, porque ela queria culpar o profeta do que estava acontecendo. E quando ela teve a oportunidade, ela foi lá conversar com o profeta e disse: olha, eu não pedi nenhum filho, você foi quem profetizou, e agora o filho morre, e aí eu como é que fico? Ela não queria descarregar isso com o profeta, porque ele estava com o ajudante dele. Enquanto estava com o ajudante, ele disse: não, está tudo bem, está tudo tranquilo. O profeta sabia que não, percebeu logo, está tudo bem. Às vezes é isso, havendo um problema, uma coisinha lá que está incomodando, às vezes não é exatamente um problema, porque para ela, maior do que a morte do problema era o fato de ter um filho que ela não queria. Foi o profeta que profetizou. E queria botar a culpa no profeta, reclamar com ele. Que é mais fácil a gente reclamar sobre os problemas do que buscar solução. É mais fácil a gente reclamar dos problemas do que se fortalecer para vencê-lo. Ou entender que determinados problemas existem, que não vai ter solução, que a gente tem que aprender a conviver com ele. Por exemplo, alguém em um acidente perde um braço. Tem solução? Dá para botar outro braço? Tem que aprender a conviver com ele e se superar com isso. Uns conseguem, outros não. Tem gente que não tem problema nenhum. Algumas coisinhas tornam um problema grande, vive reclamando a vida toda. E o grande problema está lá dentro. Um senso de reclamação terrível. E aborrece marido quando consegue ter. Porque tem gente que percebe que a pessoa daquele jeito que diz: eu vou desistir do casamento, porque senão vai ser pior. Seja qual for o nosso problema, seja qual for a nossa dificuldade, a pergunta do Senhor é: qual é o seu problema? Qual é o seu problema? Você por acaso já ouviu o Senhor lhe perguntar isso? Ele sabe da sua vida. Ele sabe aquelas coisas que você faz em oculto, que seu pai não sabe, que sua mãe não sabe. Ele sabe daquelas coisas que você faz que a sua esposa não sabe. Ele sabe daquelas coisas que você faz que o seu marido não sabe. Ele sabe daquelas coisas que você faz que o seu sócio não sabe. Você já ouviu ele perguntar qual é o seu problema? Ele sabe, mas ele quer conversar com você. E ele quer conversar com você para que você seja melhor. Para tratar. Ele quer que a igreja chegue lá pura, sem mácula, imaculada, santa. Sabe o que nós somos para ele? Noiva. Você queria uma noiva podre? Você queria um noivo podre? É por isso que ele fica futucando a gente, querendo transparência da gente. Ele poderia resolver assim, ó. Ele pode todas as coisas. Mas você lembra quando Satanás estava tentando Jesus e fazia aquelas sugestões ridículas, e que ele podia simplesmente dizer: vai para lá, arreda daqui, está amarrado. Ele não. Ele confrontou com a palavra. Ele podia resolver o teu problema, a tua dificuldade, ou o que você tenta esconder, assim. Mas ele quer conversar com você. Ele quer que você trate o problema
com a força dele, com o apoio dele, com a palavra dele. Porque não é só retirar o problema, retira o problema, mas fica a pessoa. Quando o médico retira um tumor maligno, que a gente conhece pelo nome popular de câncer, tira o tumor, mas fica a pessoa lá. E às vezes o tumor é tão grande que fica um buraco ali. O tumor sai, mas a pessoa fica debilitada, passa um tempão ali. Tem gente que demora para se recuperar psicologicamente, depende do lugar, depende do trauma que aquilo causou. E aí é isso que o Senhor quer conversar com você, porque Ele quer tratar você. Não é o problema Ele quer tirar, mas Ele quer tratar você, porque o que interessa a Ele é você, é a sua vida, você é que é a igreja. Foi por você que Ele foi para a cruz, derramou o sangue, deu a vida. É você que interessa para Ele. Eu quero dizer a você que o intento do Senhor é lhe fortalecer. E que Ele pode usar a tua dificuldade para lhe tornar mais forte. E que às vezes a gente não sabe disso. Mas quando a gente não sabe, a gente pergunta a Ele. E Ele diz. Ele ensina. Ele ensina o caminho que temos que seguir. Ele ensina a atitude que devemos tomar. Ele ensina a hora de chorar, mas também a hora de rir. Porque Ele te ama. E Ele quer o melhor para você, porque você é igreja. E Ele quer você lá com Ele, perfeito, sem mácula, sem mancha, sem pecado, sem nada, sem tristeza, sem dor, sem pranto, sem nada. Ele quer você inteiro. Mas antes de você chegar lá, Ele quer usar você aqui. E quer usar você aqui inteiro. Quer usar você aqui puro. Quer usar você aqui santo. Quer usar você aqui lavado como Ele lavou. Quer usar você aqui no propósito que Ele quer, mas do jeito que Ele precisa. Amém? Quero orar por você. Eu quero que você se coloque de pé nessa hora. Eu não vou pedir para que você venha aqui à frente, você que tem um problema, uma dificuldade, uma questão que seja, sei lá, de ordem moral, de ordem psicológica, física, financeira, familiar, qualquer que seja, não. Eu quero apenas que você olhe para dentro de você mesmo e tente ver a obra de Deus na sua vida. Tente ver o que Deus tem contigo esta noite. Curva a tua cabeça. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, eu quero te agradecer, Senhor, pela tua palavra, porque é cuidado teu para conosco. A tua igreja, Senhor, ouviu que tu tens. Tu falaste certamente a alguém ou a algumas pessoas, eu não sei, mas tu sabes porque a tua insistência com essa palavra para hoje foi tão grande. E eu te agradeço, Senhor, porque tu tens dia após dia me ensinado quando a tua voz insiste com essas coisas. E quero te agradecer, Senhor, porque quem ouviu será abençoado pela tua palavra. Será tratado, Deus. A partir de agora, tu estás mexendo com vidas, com corações, ó Deus, ensinando a pessoas que não importa o problema e o tamanho do problema, aquela mulher passava uma fome tão grande, a necessidade tão grande e um problema espiritual tão grande que matou o próprio filho. Apenas para imaginarmos o tamanho daquele problema. O nosso talvez não seja aquele tamanho, naquela dimensão, naquela ordem, mas talvez em uma ordem mais simples, mas tenha incomodado tanto, Senhor. Talvez um parente que esteja com uma atitude que incomoda tanto, ó Deus, me ajuda a tratar, a superar, me dá sabedoria para saber o que fazer com isso, sem magoar essa pessoa ou sem arrancar essa pessoa do convívio. Me ensina, Senhor, o que fazer para que essa pessoa se toque. Como dizer a ele ou a ela isso, ou como agir, como tratar a minha própria vida, Senhor, porque eu percebo que estou sendo incômodo na vida de alguém. Ó Deus, tem misericórdia das nossas vidas.
Trata, Senhor, cada um de nós conforme te apraz, conforme é o teu amor e o teu cuidado para a tua igreja. E nós não podemos negar, ó Deus, que tu tens nos amado de uma maneira tal, que temos sido um povo tão amado e temos desfrutado das tuas providências. A igreja Remaná sabe disso. E sabemos que tu irás tratar, ó Deus, aquilo que teu propósito foi para hoje. Abençoa, Senhor, a cada vida nesta semana. E que essa palavra continue tratando até que o problema seja resolvido, até que essa ou essas pessoas sejam fortalecidas para suplantar estes problemas ou estas dificuldades. Nós colocamos a tua igreja em tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, amados, temos alguns avisos.